Acontecimentos proféticos. Um esboço cronológico da profecia do arrebatamento ao estado eterno. O propósito da profecia. O grande propósito de Deus é o de glorificar a seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, em duas esferas, nos céus e na terra. Em um dia futuro, Deus irá liderar, em seu Filho, a administração de todas as coisas nestas duas esferas. Trata-se do mistério da sua vontade, que Deus propôs em si mesmo antes da criação do mundo. As riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para nós em toda sabedoria e discernimento, fazendo-nos conhecido o mistério de sua vontade, conforme o bom prazer que propôs a si mesmo, para a administração da plenitude dos tempos, de liderar todas as coisas no Cristo, as coisas nos céus e as coisas sobre a terra. Efésios 1, de 8 a 10. A bendita esperança. O Senhor Jesus prometeu: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele também afirmou: certamente cedo venho. A esperança adequada ao cristão é aguardar o Senhor para qualquer momento. Há muitos indícios que nos levam a concluir que a vinda do Senhor está muito próxima. Cristãos em todo o mundo aguardam pelo Senhor. Esta é a bendita esperança do cristão. O Senhor pode vir ainda hoje. João 14, de 2 a 3, Apocalipse 22, 20, Hebreus 10, 37, Tito 2, 13. O arrebatamento. Quando o Senhor Jesus vier, Ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Trata-se do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. O alarido, ou brado, é para acordar os que morreram em Cristo. Estes são os santos que dormem, uma classe especial de crentes redimidos durante o período em que a Igreja esteve na terra. Mesmo que a morte tenha requisitado seus corpos, a referência a eles é feita como já estando em Cristo. O apóstolo Paulo usa a expressão em seus escritos para indicar o lugar individual de aceitação que os cristãos têm diante de Deus na nova criação e o vínculo inseparável que desfrutam pela habitação do Espírito Santo. Estar em Cristo significa estar no lugar que Cristo ocupa diante de Deus. A mesma posição que Cristo agora ocupa diante de Deus é o lugar que pertence ao cristão. Não é dito que os santos do Antigo Testamento estejam em Cristo, embora suas almas e espíritos estejam a salvo no céu. Na vinda do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão de suas sepulturas para encontrarem o Senhor nos ares. Esta é a primeira ressurreição. Nota: é de extrema importância entender a distinção que existe nas Escrituras entre o arrebatamento e a vinda de Cristo. O arrebatamento não deve ser confundido com a vinda de Cristo. Embora o Senhor venha do céu em ambas as ocasiões, o arrebatamento e a vinda de Cristo são eventos que claramente diferem um do outro. Arrebatamento é quando o Senhor vem para os seus santos. João 14, 2 e 3. Vinda de Cristo é quando Ele vem com os seus santos, que foram levados à glória no arrebatamento. Judas 1, 14, Zacarias 14, 5. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A vinda de Cristo não acontecerá até cerca de 7 anos após o arrebatamento. No arrebatamento, o Senhor vem secretamente, num piscar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. Em sua vinda, Ele vem publicamente, e todo olho o verá. Apocalipse 1, 7. No arrebatamento, Ele vem para libertar a Igreja. 1 Tessalonicenses 1, 10. Em sua vinda, Ele vem para libertar Israel. Salmos 6, de 1 a 4. No arrebatamento, Ele vem nos ares para a sua Igreja, pois é o seu povo celestial.
1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. Em sua vinda, ele volta à terra no local chamado Monte das Oliveiras, para Israel, que é o seu povo terrenal. Zacarias 14, 4 e 5. No arrebatamento, é o próprio Senhor quem reúne os seus santos. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. 2 Tessalonicenses 2, 1. Em sua vinda, ele envia os seus anjos para reunir os eleitos de Israel. Mateus 24, 30 e 31. No arrebatamento, ele leva os crentes para fora deste mundo, deixando para trás os ímpios. João 14, 2 e 3. Em sua vinda, os ímpios são tirados do mundo para julgamento, e os crentes, aqueles que tiverem se convertido por meio do Evangelho do Reino, que será pregado durante a tribulação, são deixados para desfrutar de bênçãos na terra. Mateus 13, de 41 a 43 e 25, 41. No arrebatamento, ele vem para libertar os seus santos, a igreja, da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1, 10. Em sua vinda, ele vem para derramar a sua ira. Apocalipse 19, 15. No arrebatamento, ele vem como o noivo, para receber sua noiva, a igreja. Mateus 25, 6 e 10. Em sua vinda, ele vem como o Filho do Homem em juízo sobre aqueles que o rejeitaram. Mateus 24, 27 e 28. No arrebatamento, ele vem como a estrela da manhã que desponta pouco antes de raiar o dia. Apocalipse 22, 16. Em sua vinda, ele vem como o sol de justiça, que é o próprio raiar do dia. Malaquias 4, 2. No arrebatamento, ele vem sem quaisquer sinais, pois o cristão anda por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7. Já a sua vinda será cercada de sinais, pois os judeus pedem sinais. Lucas 21, 11 e 25 a 27. 1 Coríntios 1, 22. Nas Escrituras, nunca é feita referência ao arrebatamento como um ladrão de noite. Este termo refere-se à vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 2, 2 Pedro 3, 10, Mateus 24, 43, Apocalipse 16, 15 e 3, 3. Em certo sentido, há três vindas. Sua vinda para o que era seu. Primeira vinda, João 1, 10, 11. Hebreus 10, 7. Sua vinda para os que lhe pertencem. Arrebatamento. João 14, 2 e 3. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. Nota do tradutor. Ou pelos que lhe pertencem. E sua vinda com os que lhe pertencem. A vinda de Cristo. Judas 1, 14. Nota. Há duas ressurreições nas Escrituras. João 5, 29. Atos 24, 15. A primeira ressurreição, Apocalipse 20, de 4 a 6, também chamada de ressurreição da vida, João 5, 29, e a ressurreição do justo, Lucas 14, 14, que é a ressurreição apenas dos justos que morreram na fé. Esta é mencionada como a ressurreição dentre os mortos, Filipenses 3, 11, Colossenses 1, 18 e versículos seguintes. O que implica uma seleção. Todos os mortos não ressuscitam simultaneamente, mas alguns, os justos, são selecionados e separados dos outros, os ímpios. A primeira ressurreição acontece em três etapas. Primeiro, Cristo, as primícias. Uma amostra dos outros que se seguirão. Mateus 28, de 1 a 8. Em seguida, os que são de Cristo na sua vinda. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. 1 Coríntios 15, 23. E, finalmente, os santos que se voltarão a Deus durante a tribulação, quando serão martirizados e, então, ressuscitados no final dos 7 anos. Apocalipse 14, 13. Todos os que irão tomar parte na primeira ressurreição desfrutarão de uma herança celestial com Cristo e reinarão por sobre a terra. Apocalipse 5, de 9 a 10. A segunda, chamada ressurreição da condenação, João 5, 29, e também ressurreição dos injustos, Atos 24, 15, é a ressurreição das pessoas ímpias que morreram sem fé. Elas serão ressuscitadas após os 1000 anos do reinado de Cristo, milênio, Apocalipse 20, versículo 7 e de versículos de 11 a 15.
Todos os que forem ressuscitados naquela ocasião, do número dos que sobraram dos mortos, permanecerão diante do grande trono branco de Cristo para serem julgados de acordo com as obras ímpias que praticaram. Todos os que tomarem parte naquela ressurreição serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, de 11 a 15. A voz do arcanjo é, aparentemente, a voz do próprio Senhor no poder do arcanjo. Parece estar mais em conexão com a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. O Senhor apareceu frequentemente ao seu povo naquela época numa forma angelical. Eles estão familiarizados com aquela voz que lhes falou outrora. Ao som de sua voz arcangélica, os anjos, os santos do Antigo Testamento, sairão de seus sepulcros e também participarão da primeira ressurreição. Hebreus 11:40, 12:23. Aperfeiçoados. A trombeta de Deus encerrará esta presente dispensação quando todos os crentes que estiverem vivos sobre a terra no momento de sua vinda serão arrebatados juntamente com os santos do Antigo e do Novo Testamentos, os quais ressuscitarão e sairão de seus sepulcros a fim de se encontrarem com o Senhor nos ares. Nota: não se deve confundir aqui a trombeta de Deus com a última das 7 trombetas de Apocalipse 11, de 15 a 18, as quais serão tocadas 7 anos mais tarde, no final da tribulação, quando Cristo descerá do céu, a vinda de Cristo, para tomar posse do reino neste mundo. Tampouco ela deve ser confundida com a trombeta soada em Mateus 24, 30 e 31, e Isaías 27, verso 13, que refere-se à reunião de Israel pelos anjos após a vinda de Cristo. Nota: uma dispensação é a maneira como Deus trata com o homem durante um determinado período de tempo. Quando este é provado e testado quanto à obediência a certas revelações definidas da vontade de Deus. Por exemplo, desde os dias de Moisés até Cristo, o homem foi provado sob a lei. O período atual é chamado de dispensação da graça de Deus. Efésios 3, 2. No milênio, o homem será provado sob o reinado pessoal de Cristo, sem a presença de um tentador, Satanás. É a chamada dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1:10. Existem ao todo 7 dispensações, nas quais o homem tem sido provado, em inocência, em consciência, da expulsão do jardim do Éden ao dilúvio, em autoridade ao governo, do dilúvio a Abraão, sob a promessa, de Abraão à lei, sob a lei, da lei a Cristo, sob a graça, de Cristo ao arrebatamento, sob o reinado pessoal de Cristo, da vinda de Cristo ao final do milênio. Os corpos dos santos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares passarão por uma transformação. Não se trata de receberem novos corpos, mas corpos modificados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Filipenses 3, 21. Jó 14, 14. Seus corpos serão glorificados como aconteceu com o corpo do Senhor Jesus Cristo na ressurreição. Romanos 8, 17 e versos 28 a 30. Filipenses 3, 21. Lucas 24, 39. Os santos arrebatados experimentarão, além de uma mudança física, uma permanente semelhança moral a Cristo. Essa obra moral nos santos, que é efetuada pelo Espírito de Deus, já teve início enquanto ainda se encontram neste mundo, mas então ela se completará. Romanos 8, de 28 a 30, 2 Coríntios 3, 18. Serão todos semelhantes a Cristo fisicamente, Filipenses 3, 21, e moralmente, 1 João 3, 2, para todo o sempre. A natureza pecadora arruinada será erradicada dos santos arrebatados. Eles não pecarão mais. Hebreus 11, 40 e 12, 23. Aperfeiçoados diz respeito à pessoa na sua totalidade, corpo, alma e espírito. Números 24, 20. Amaleque tipifica a carne. As crianças com idade insuficiente para serem consideradas responsáveis por seus pecados, cujos pais ou mesmo um deles são redimidos, subirão também para encontrar o Senhor nos ares. 1 Coríntios 7, 14, santos.
Os filhos de pais incrédulos serão deixados com seus pais não salvos para entrarem na tribulação. À medida que forem crescendo durante a tribulação, terão oportunidade de ouvir e crer no Evangelho do Reino. Se algum deles for morto durante os 7 anos de tribulação, sua alma estará a salvo com Cristo no céu. Mateus 18, 10 e 11. De qualquer modo, isto seria um ato de misericórdia, pois se fossem deixados para crescer e atingir a idade adulta separados da operação da graça de Deus, iriam se tornar como seus pais incrédulos, rejeitando o Evangelho e sendo levados a juízo. Nota: por ocasião do arrebatamento, o mundo não ficará esvaziado de suas crianças. Deus não assaltará o berço do incrédulo no arrebatamento. C. H. Brown. Os tipos de juízo lançados sobre o mundo no livro de Gênesis nos dão indícios disto. Por ocasião do dilúvio, os incrédulos e suas famílias não foram tirados antes que caísse o dilúvio, como aconteceu no caso de Noé e sua família. Do mesmo modo, no julgamento de Sodoma e Gomorra, as famílias incrédulas daquelas cidades não foram tiradas antes que caísse o fogo e a saraiva, como aconteceu com a família de Ló. O Espírito de Deus, na forma como age atualmente, também será tirado da terra. Hoje ele habita na igreja que está na terra. A igreja é sua habitação. O Senhor prometeu que o Espírito jamais deixaria a igreja, uma vez que tivesse vindo para habitar nela. Atos 2, versos 1 a 4. 1 Coríntios 12, verso 13. João 14, verso 16. Quando a igreja for chamada para a glória, o Espírito Santo sairá deste mundo juntamente com ela para nunca mais vir aqui habitar. Isto não significa que o Espírito deixará de trabalhar sobre a terra. Porém, daquela hora em diante, ele fará sua obra neste mundo a partir de seu lugar no céu, como fazia antes do Pentecostes na época do Antigo Testamento. Continuará a observar em uma diversidade de ações, Apocalipse 1, 4, como no despertamento das almas, etc. 2 Tessalonicenses 2, versos 6 e 7. Nota: alguns poderiam perguntar: como podemos saber quando o Espírito será tirado? Cremos que pelas 3 passagens seguintes, fica evidente que isso acontecerá por ocasião do arrebatamento. João 14, versos 16 e 17. Na noite em que foi traído, o Senhor prometeu a seus discípulos que quando o Espírito de Deus viesse para fazer morada na igreja, Atos 2, isto seria para sempre. Quando a igreja for chamada para fora deste mundo, no arrebatamento, o Espírito de Deus irá junto, pois o Senhor disse que ele, o Espírito, nunca os deixaria. Isto também é encontrado no livro de Apocalipse. Nos primeiros 3 capítulos, quando a igreja é vista como estando na terra, o Espírito é encontrado falando constantemente à igreja. Mas depois do capítulo 4, versos 1 e 2, quando a igreja é representada como sendo tirada do mundo, o Espírito não é mais mencionado até os capítulos 14, verso 13 e 22, verso 17, os quais se passam após a tribulação. Compare também os capítulos 2, versos 7, 11, 17 e 29, capítulo 3, versos 6, 13 e 22, com o capítulo 13, verso 9. Note a evidente ausência de uma menção ao Espírito. Isto é visto também tipificado em Gênesis 24, onde é procurada uma noiva, a igreja, para Isaque, Cristo, pelo servo, o Espírito de Deus. Assim que a noiva foi assegurada pelo servo, ele a levou ao longo de todo o caminho de volta à casa, a Isaque, que estava aguardando por ela. Assim como o servo voltou para casa com a noiva, também o Espírito Santo voltará para o lar com a igreja, quando o Senhor vier, no arrebatamento. Isto não quer dizer que o Espírito de Deus deixará de agir sobre a terra. Ele continuará a fazê-lo do seu lugar no céu, assim como fez nos tempos do Antigo Testamento, vivificando as almas, etc. Mas, quando a igreja for chamada para fora deste mundo, o Espírito deixará de fazer morada na terra. A partir dessa ocasião, o noivo, Cristo, a noiva, a igreja,
e os amigos do noivo, os santos do Antigo Testamento, etc., estarão juntos para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 17 e Hebreus 11, verso 40. Eu e ele, em radiante glória, iremos profundo gozo desfrutar. Meu gozo será estar com ele para sempre, eu dele, de ter-me no seu lar. A igreja não passará pela tribulação. Ela será levada para a glória na vinda do Senhor, arrebatamento. Eu te guardarei da hora da tentação, tribulação, que há de vir sobre todo o mundo. Apocalipse 3, 10. Tudo se passará num momento, num abrir, num piscar de olhos. 1 Coríntios 15, versos 51 a 56.